Né, poder estar aqui, poder conhecer vocês. E hoje de manhã também poder conhecer os projetos, né, que vocês desenvolvem. Acho que muitos deles dialogam com o tema que eu vou trazer para vocês hoje, que é uma parte da minha pesquisa de doutorado. Né, eu comecei o doutorado e fui me interessando por esse tema da fome e, infelizmente, não encontrei muita coisa sobre esse tema aqui no Brasil. Né, grande parte da produção era sobre política externa brasileira, né, o interesse que cresceu durante o governo Lula, né, que teve uma atuação exemplar, né, mundialmente nesse tema. Mas à medida que eu fui pesquisando sobre isso, eu fui me interessando por tentar entender como que a fome se torna um grande problema político para os estados e também para o sistema internacional. Mais do que isso, eu fui percebendo, porque eu tinha interesse também em fazer alguma pesquisa que envolvesse feminismo, que envolvesse mulheres. Então, algo que me chamou a atenção foi sempre tanto organizações da sociedade civil quanto organizações internacionais falarem que sem as mulheres não há segurança alimentar. Por que isso? Por que isso se torna um lema tão importante? De onde é que veio isso? E na minha pesquisa, a partir dessa apresentação que eu vou fazer, eu pretendo elucidar um pouco por que há essa convergência que está intimamente ligada ao momento que a fome realmente se torna um problema político, digamos assim, quando a gente observa o amadurecimento do capitalismo e na hegemonia britânica. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre essa gramática inicial, como ela foi estabelecida, os seus elementos principais. E amanhã também a gente tem uma conversa na UFBA, eu vou desdobrar essa fala inicial, falando mais especificamente sobre os regimes alimentares. Se bem que hoje a gente também vai falar sobre essa primeira configuração desse regime. Então, eu queria também começar minha fala trazendo dois gráficos da Rede Pensão, que é a Rede Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Então, eles fizeram, durante a pandemia, a gente ficou sem dados específicos para saber a quantas andava o problema da fome aqui no Brasil, mas eles fizeram, pegaram dados de algumas pesquisas do IBGE, também fizeram algumas investigações para que a gente pudesse ter uma noção do quanto a gente regrediu, na verdade, nessa temática. Então, dois gráficos que eu vou trazer aqui. Primeiro é esse, separando segurança alimentar e níveis de insegurança alimentar por sexo, que é a pessoa chefe do domicílio. Então, aí a gente pode observar que quando a gente analisa os domicílios que são chefiados por mulheres, a gente tem menos segurança alimentar e mais insegurança alimentar. Então, para a gente observar como a questão da fome ela vai se nutrir das desigualdades, dos marcadores de desigualdade social. E um outro gráfico que eu gostaria de trazer aqui é sobre as pessoas brancas e pretas. Então, os domicílios chefiados por pessoas brancas, como a gente pode ver, a disparidade até maior, possui muito mais segurança alimentar, muito menos insegurança alimentar, e nos domicílios das pessoas pretas e pardas a gente observa que tem menos segurança alimentar e mais insegurança alimentar, tanto leve, moderada ou grave. Insegurança leve é quando você tem preocupação se você vai conseguir ter alimentos ou não, quando isso aparece no horizonte, você já fica ligado se você vai conseguir comprar alimentos ou não. Moderada é quando você já tem dificuldade, e a grave é quando você realmente não tem acesso, tem problema de não ter acesso aos alimentos. Então aí
as duas perguntas centrais, né? Por que a fome é um substantivo feminino, e como eu tinha falado, por que dessa frase, né? Por que não há segurança alimentar sem as mulheres? Qual é essa relação? Então, eu parto de dois aspectos para a gente analisar isso, né? Como eu falei, é o estabelecimento dessa gramática capitalista, né, do modo de produção capitalista, que vai se estabelecer a partir do Império Britânico, e dois eixos, né, para analisar essa questão. Primeiro é o eixo do trabalho, né? O trabalho diz respeito sobre como a gente transforma a natureza, sobre como a gente age na natureza, né? E o trabalho é algo que está organizado socialmente, né? A gente observa, e eu vou explorar isso também ao longo da minha fala, que o trabalho, né, no capitalismo, ele vai ser marcado pelo que a gente chama de ruptura metabólica, né? Que é uma separação entre ser humano e natureza. Então, a gente usa, né, o que é isso? A gente usa a natureza como uma coisa, como um objeto, né, para explorar, para extrativismos, né, mas também num setor produtivo, né? E isso tem implicações sobre como a gente entende alimento, né, sobre como a gente entende políticas alimentares. E o segundo eixo da minha fala é o surgimento da mercadoria. A gente naturaliza muito, né, o fato de que, para satisfazer as nossas necessidades, a gente faz o quê? A gente compra. A gente não vai, eu quero comer feijão, né? A gente não planta feijão, a gente vai comprar o feijão. Então, está derivado também, né, da ruptura metabólica que eu falei antes. Então, a mercadoria, né, está no centro do modo de produção capitalista. Ela também, né, nos diz como nós satisfazemos as nossas necessidades, né? Você está com fome, você quer comer, o que você faz? Faz a compra do mercado, né? Então, isso é muito importante, né? Isso diz que para a gente satisfazer as nossas necessidades alimentares, a gente precisa ter acesso à renda, a gente precisa ter dinheiro, né? E isso é algo que informa, né, os programas de segurança alimentar, né? A gente precisa ter renda, sem renda a gente não se alimenta. E as mercadorias também, elas geram, na verdade, né, elas se constituem a partir de um processo de abstração. Como assim? Quando você vai comprar um feijão, você vai comprar um feijão que está lá na prateleira do supermercado. Você não vai comprar um feijão que seu João plantou. Em geral não é assim, né? Pode ser assim. Então, quando a gente compra a mercadoria, ela tem o que a gente chama de trabalho morto, né? O trabalho objetivado. A gente não sabe de onde ela veio. Alguém que está tentando te vender, e você quer comprar feijão, você compra. Então, é isso que quer dizer esse processo de abstração, né? Ou seja, você compra uma mercadoria genérica. Isso é muito importante, vai desdobrar ainda isso. Do lado do trabalho, uma cisão que o capitalismo instaura não é só entre ser humano e natureza, mas também entre o lado produtivo do trabalho e o lado reprodutivo. O lado produtivo do trabalho é basicamente o que a gente entende que é um trabalho. Quando você sai de casa para trabalhar, quando você recebe um salário por aquilo que você está fazendo. Só que esse trabalho, tem aí uma figurinha do iceberg, não sei se dá para todo mundo ver direito, mas essa é a parte visível da economia, né? Aliás, isso é o que dizem, né, que constrói a economia. Então, você trabalhar, você ter um emprego, né, o nível de emprego é importante, mas sempre esses índices dizem respeito a esse lado produtivo do trabalho. Mas não é só isso que constitui a nossa vida, né? Não é só, a gente não vive só do trabalho que a gente
faz fora de casa, né, só do salário. A gente precisa de uma série de outras atividades, né? Então, quais são essas atividades? A gente precisa limpar a nossa casa, a gente precisa, né, se você tem filhos, você precisa cuidar dos seus filhos, ou ter alguém que cuide, você precisa fazer o trabalho doméstico, você precisa, tem toda uma série de trabalhos que não estão diretamente ligados com uma remuneração. Aliás, muita gente nem considera trabalho, né? Assim, aquela atividade que você faz ali, né? Que alguém, se você mora com mãe e pai, aquela coisa da roupa que aparece magicamente limpa, a comida que aparece magicamente pronta, mas alguém despendeu tempo, né, para que aquilo fosse possível. Então, esse lado reprodutivo abrange esse lado da reprodução, né, do trabalho que é gratuito na maioria das vezes. É claro que também existem situações em que a gente paga, né, para ter acesso a esse tipo de trabalho. Então, trabalho doméstico, né, um exemplo, babá, né, trabalho de cuidado com idosos. Então, existe também a possibilidade dessas atividades serem pagas, mas, em geral, elas são atividades gratuitas, né, tomadas por garantido. É um trabalho invisível, como eu falei, naturalizado, e ele abrange também uma série de atividades de forma ampla. Algumas delas também estão aí em programas estatais, né? Então, a gente tem educação, saúde, em geral, políticas de seguridade social, dentre outras, né? Previdência social. Então, o trabalho reprodutivo envolve tudo aquilo que é necessário para a reprodução da sociedade, para que a gente continue vivendo, né? Cuidado, trabalho doméstico, né? Então, tudo aqui nesse tipo de trabalho. E é importante a gente notar que esse trabalho, em geral, é bastante, por ser invisível e gratuito, ele é bastante desvalorizado. Também não é por acaso que, quando a gente observa, né, movimentos de crise econômica ou qualquer coisa do tipo, primeiro lugar de onde sai o dinheiro é desse lado de cá, né? Há uma compressão nesses setores reprodutivos, né, que são essenciais da vida e também ao nosso bem-estar, né? Como é que a gente, não só a nossa vida, mas como que a gente vive. A outra cisão, no lado da mercadoria, né, nessa questão de abstração, a gente já comentou aqui a questão dos produtores privados, né, que quando a gente quer satisfazer uma necessidade, a gente compra, né, uma mercadoria, que é abstraída de todo o processo que fez aquela mercadoria existir, em geral. E essa é a maneira como nós satisfazemos as nossas necessidades. Tão importante, né, quando a gente pensa fome, primeiro é pensar que a gramática alimentar, ou seja, como que a gente encara alimentos, passa por esse processo, né, de uma cisão entre o trabalho que é valorizado, que é o trabalho produtivo, e o trabalho que é invisibilizado, que é tomado como garantido, que é o trabalho reprodutivo, e essa segunda cisão que vai transformar os alimentos em mercadorias, né? Os alimentos que vão se abstrair das suas localidades territoriais, das suas particularidades culturais, né? E a gente vai encarar os alimentos como uma mercadoria que a gente tem que comprar para satisfazer a nossa necessidade, né? E como eu falei, o acesso a esses alimentos passa a depender majoritariamente da renda. E aí só a gente vai explorar, né, uma fonte diversa, desde a teoria da dependência, o ciclo de acumulação do Giovanni Arrighi, o sistema mundo do Bernstein, fazem uma grande salada, né? E também eles usam, né, uma vertente marxista chamada de teoria da regulação, que são diversos autores, né, que
tem uma herança lá no Marx, mas já mudaram muita coisa, que estão preocupados em analisar como que os ciclos de acumulação nas relações da política internacional são regulamentados. Então, eles também, né, eles estão preocupados em analisar esses ciclos de acumulação, mas também como eles geram, na política internacional, uma série de práticas e instituições que vão também organizar essa questão alimentar em nível internacional. Né? Não é só produtores e consumidores. Né? Existe toda uma regulamentação aí que é importante para a caracterização desses regimes. Né? Acho que uma outra diferença importante para quem é de relações internacionais é entender que, apesar do nome, eles não estão falando da teoria de regimes que a gente conhece, né? Que tem lá a definição do Stephen Krasner, né? Princípios, normas, regras, acho que é isso. Por quê? Porque eles vão juntar o lado institucional, também de princípios, com a questão produtiva. Né? Então, junta essas duas coisas na questão agrícola. E também eles querem analisar como que a agricultura se tornou um setor capitalizado, produtivo. Né? Não é só o setor de indústria, né, que se globalizou. A agricultura também. Então, eles estão justamente tentando analisar isso. E mesmo que a gente já tenha observado historicamente, né, comércio colonial e coisas do tipo, eles estão falando de uma configuração diferente. Porque não é só o comércio, não é só a troca. É quando a gente passa a ter preços internacionais para produtos agrícolas, né, que afetam todo o sistema internacional. Então, quando é que isso começa? Nesse primeiro regime alimentar, né, que aí vai de 1870 a 1914, mais ou menos. E geralmente esses ciclos dos regimes, eles estão relacionados a uma hegemonia. Né? Então, uma grande potência projeta as suas normas, projeta os seus princípios organizacionais para essa questão agrícola. Então, a primeira potência, né, foi o Império Britânico, a Grã-Bretanha, que instaurou, né, a partir desse momento, um fluxo de comércio de alimentos das colônias para as metrópoles. Mas uma coisa de sugar mesmo. Né? Eles abriram mão da sua capacidade de produzir alimentos. Né? Para quem lembra aí na história, né, as Corn Laws, eles aboliram qualquer tipo de protecionismo no seu mercado para que houvesse um fluxo de alimentos baratos, né, que eles extirparam das suas colônias para o país. E esse regime ele era pautado pelo princípio do livre comércio. Né? E aí a gente já percebe que esse livre comércio não se dá em bases iguais. Né? Afinal de contas, eles retiram, né, dessas colônias esses alimentos, e aí começa, né, a gente observa também que a fome começa a ser um fenômeno potencializado por esse tipo de ação. Né? A Índia vai experimentar aí até a sua independência vários episódios gravíssimos de fome. Isso está diretamente relacionado a essa ação britânica com o país, né? De livre comércio com a Índia. Nesse primeiro regime alimentar também acontece algo muito importante para o desenvolvimento do capitalismo, né, para o amadurecimento do capitalismo, que é a conquista da fome. Não é que todo mundo vai ter uma abundância de alimentos, não é isso. Mas é que o continente vai deixar de se preocupar com isso. Eles vão conseguir uma fonte de alimentos baratos para a sua população. Então, é nesse sentido, né, que eu coloquei a Europa, coloca a base da prosperidade da civilização ocidental, que é a conquista da fome.
Por que essa é a base? Porque ter o que comer é pré-requisito para todo o resto. Se você tem que comer, você pode trabalhar, você pode pensar outras coisas. Se você não tem que comer, difícil, né, fazer qualquer coisa. Então, isso acontece na Europa nesse momento, né, a partir dessa lógica da Grã-Bretanha, que vai fazer uso das suas colônias e depois outros países também. E vão instaurar a partir daí uma marcha, né, para o progresso, de modernização, mas que contou com essa grande conquista, né? Então, o que vai acontecer? A fome deixa de ser algo urgente na Europa para se tornar um problema dos países periféricos, né? Isso até os dias de hoje. Bom, o contexto do Império Britânico, então, era um contexto, né, estabelecimento do capitalismo, de industrialização e urbanização, então, ruptura metabólica, né? As pessoas deixam em massa, ou são expulsas do campo, vão para as cidades e vão se tornar uma massa populacional urbana que quer trabalhar, né? Porque você precisa lá do trabalho produtivo para ter salário, para ter renda, para poder satisfazer as suas necessidades. E durante algum tempo, né, que esse processo estava ocorrendo, tem um acúmulo de pessoas muito grande nas cidades, os salários eram muito baixos, né? Então, para quem lembra lá a Revolução Industrial, né, esse começo, a exploração da força de trabalho também era muito intensa e as pessoas não conseguiam consumir, as pessoas não tinham acesso a alimentos. Isso começa a se tornar um problema coletivo, né, nesse momento. Então, surgem esses dois problemas fundamentais aí, a fome que vem junto com a pobreza, né? Então, essas pesquisas desse momento histórico, né, a gente começa a observar as primeiras pesquisas estatísticas, né, para saber o que essas pessoas de fato comiam, para saber o que elas ganhavam, né? Só lembrando que não existia o conceito de pobreza, né? Parece um pouco absurdo. Não só nesse contexto aqui do Império Britânico, mas em geral, sempre que a gente tem, como aqui no Brasil, a gente está observando isso, né, um aumento do preço dos alimentos, né, e um salário que não corresponde, a gente vai observar instabilidade social ou ameaça de instabilidade social. Tá? Na crise de 2008, né, na crise financeira dos Estados Unidos, essa foi uma reação muito comum em vários países. Então, o saque do supermercado, alguns conflitos nesse sentido, que as pessoas, uma hora, vão fazer de tudo para comer. Bom, então, como eu falei, o Estado, nessa época, também está passando por várias transformações. Né? Está expandindo suas capacidades administrativas para lidar com esse tipo de questão coletiva, né? Aqui no nosso caso, fome e pobreza, né? Como é que a gente lida com fome e pobreza? Não dava para deixar isso muito a cargo de empregadores individuais, né? Porque seu empregador quer te pagar o mínimo possível. Então, coletivamente, isso estava gerando uma grande questão. Então, aqui a gente vai observar o surgimento de vários tipos de novas estatísticas para tentar aprender esses novos fenômenos. Né? Então, mais para frente eu vou botar um exemplo dessas novas estatísticas. E esses novos dados, eles seriam cruciais para que o Estado pensasse maneiras de intervir nesse problema, né, e evitar a instabilidade social. Surgem aí novas formas de se medir essas questões, né? O que é ser pobre? Guardem isso. O que é ser pobre? O que é passar fome? Né? Se você não comer, você comer uma vez por dia, o que é isso? Né? Se isso é um problema social e político, então como é que a gente traz essa linha?
E isso acaba também gerando, junto lá com a abstração da mercadoria e tudo mais, uma série de padronizações para esse problema, né? Eu já não vou querer saber mais de casos individuais, mas sim coletivamente, né? Eu vou gerar uma solução coletiva ou um programa, uma política pública para lidar com isso. O que significa, né, já antecipando, que sempre essas políticas de combate à fome no capitalismo nunca são 100% eficazes. É um pouco desalentador falar isso, mas nunca a gente vai ter 100% das pessoas não passando fome. Por quê? Porque para ter alimentos no capitalismo a gente precisa de renda, a gente precisa que pessoas trabalhem ou tenham acesso à renda. E quando é que todo mundo já teve empregado, gente? Não dá, né? Isso é uma ilusão. Por isso, né, se vocês já ouviram falar de políticas de renda básica, renda universal, são políticas que são pensadas por conta disso, né, porque não dá para depender só do emprego, só do salário, embora essas sejam políticas importantes. Mas é preciso pensar a renda de uma forma ampla, né? Enquanto a gente necessitar da renda para ter acesso, a gente precisa analisar isso. Bom, a fome, então, né, como eu acabei de falar, ela deixa de ser um flagelo e ela é transformada em escassez alimentar. Né? A gente não vai observar, principalmente Europa e Estados Unidos, uma situação extrema de falta de alimentos. Mas a gente pode observar aqui uma flutuação, né? Aumento de preço, depois diminuição, alguma falta, mas não essa inanição absoluta. Né? Em geral, como eu falei antes também, essa inanição ela vai ser transferida para as colônias. Né? Então, durante os anos 80, fomes emblemáticas da Etiópia, por exemplo, teve até o Live Aid, né, que foi o concerto, né, todo o mundo inteiro se compadeceu da fome, vamos ajudar, artistas. Inclusive, muitos historiadores da fome consideram que a última grande fome foi a fome da Etiópia de 1984 e 85. Mas a fome acabou? Não. Né? Mas ela se torna também, de uma certa forma, naturalizada por causa dessa transformação. A gente está falando não de uma falta absoluta, mas de uma gradação dessa falta. O Josué de Castro, que eu acho que é bem famoso, é uma grande referência no Brasil, médico, nutricionista brasileiro, que escreveu sobre esse tema. Ele tem um conceito que é bem interessante para explicar isso, que é essa chamada fome oculta. Ou alguns também falam de fome endêmica, que é essa fome que é cotidiana e coletiva. Né? O Josué descobre isso quando ele vai ser médico de uma fábrica em Recife, e ele descobre, o diagnóstico dele para as pessoas que ele atendia era: eu não posso fazer nada para essas pessoas porque elas têm fome. Né? E, no entanto, eram trabalhadores que estavam lá, né, que estavam indo, mas essa fome oculta, né, essa escassez que estava sempre presente. Eles nunca, né, esses trabalhadores, eles não tinham acesso correto aos alimentos. Né? Existia um problema aí. A fome vai se tornar, então, né, típica, como eu falei, né, se transfere para as áreas coloniais, se transfere para áreas mais pobres, ela vai ser sintomática de crises sociais e das áreas periféricas também. E aí a gente observa esse binômio, né, entre segurança alimentar, que é ter acesso a alimentos, e insegurança alimentar, que é essa dificuldade de acesso aos alimentos. Né? Até hoje, por isso que é importante voltar um pouco nesse começo, porque aquele gráfico que eu coloquei lá no começo, né? Então, até hoje, as pesquisas medem a fome dessa forma. É uma gradação. Você pode não estar passando fome, mas você está em insegurança alimentar moderada, que seja. Mas aquilo já é uma grande preocupação.
né? Então, até os dias de hoje, a gente segue com essa lógica. Então, como é que a gente resolve o problema da fome? Como essa fome se torna uma questão para o Estado, né, para as políticas. Aí a gente vai observar que vai surgir uma ciência específica para isso. Então, a partir lá das estatísticas, de já notar que existem pessoas com falta, né, dificuldade de acesso, que isso é endêmico na sociedade. Professora Ingrid, quero agradecer pela sua excelente exposição. Eu tenho alguns comentários, gente, depois eu vou abrir, tá? Vamos aqui ter uma conversa até às 16 horas, vamos aproveitar o tempo. Para quem já tiver dúvidas, hoje, depois daqui a pouco eu vou abrir aqui o microfone, podemos fazer 2 de 3 perguntas, talvez, no bloco. Mas eu tinha aqui só alguns comentários, a partir das reflexões que você nos traz, né, sobre colocar o problema da fome como um problema político e da relação entre os eixos, né, de ver o alimento como mercadoria e as questões que estão relacionadas com o trabalho e a invisibilização do trabalho das mulheres, né, que às vezes, assim, é outra abordagem para entender fome. A gente está mais acostumado, talvez mais familiarizado com medições, né, sobre insegurança alimentar. Mas o problema da fome pode ser estudado através de diversas dimensões e você nos apresenta uma delas. Então, como você estava falando no início da sua parte, da sua conferência, ela é pouco estudada, né? Tem muito interesse, mas fica, claro, a pensão, a maioria talvez são nutricionistas, médicos, mas da nossa área de relações internacionais precisa, né, de mais pesquisas desse tipo. Então, eu sei que o período pós-pandemia eu fico um pouco intimidada com tanta, sabe, câmera. Obrigada. Sim, 2 perguntinhas, eu acho que uma tem a ver mais com o seu trabalho. Você falou muito sobre relatórios, documentos, como aqui estamos falando também de fazer pesquisa, hoje de manhã também. Talvez você nos pudesse contar um pouquinho mais sobre a construção da pesquisa, né, mais da parte metodológica. Foi um interesse, assim, para mim, que eu também sou pesquisadora da área, e sobre quais são esses documentos e relatórios que você fazia alusão. Talvez, gente, não sei se vocês, alguns de vocês já estavam familiarizados com o conceito de regimes alimentares, mas caracterizar um pouco mais o regime alimentar atual, que pelo que entendo, pelos exemplos que você falou também da Índia, né, a mudança do tipo de alimentação centrada em carne e leite, que parece que é uma coisa que já passou, mas me parece que é uma característica ainda que permanece, né? Então, da centralidade, sei lá, da soja, um pouco caracterizar essa transformação que tem a ver com o momento da hegemonia e também tem a ver com a centralidade do que é produzido, né? Então, seria legal, talvez, ampliar um pouquinho. E, sim, sobre você fez referência, Ibi, sobre a crise alimentar de 2008, né? E a gente viu, estamos experimentando todas, o aumento do preço dos alimentos. Quais são as principais diferenças que você vê, desde a sua experiência, né, como pesquisadora, entre a crise alimentar de 2008 e a crise de 2020? Né? A gente pode talvez pensar na distribuição, né, na questão de logística, mas tem algumas outras que na sua pesquisa você encontrou? Vou deixar por aí e vou abrir para... Você quer de uma vez? Faz 3 em 3. Pronto, eu já fiz 3, desculpa. Gente, eu estou acaparada, professora. Eu peguei muita fonte primária mesmo desses relatórios e também de livros, desses nutricionistas, assim. Eu encontrei quase tudo online, então tem já o site da FAO, tem uma boa compilação. A Liga das Nações é um pouco mais difícil de achar, mas eu achei uma biblioteca na Escócia que tinha feito uma compilação boa, então eu tive acesso a tudo, assim, esses documentos de 1930. E a FAO também tem
eu peguei os relatórios, basicamente os relatórios anuais, mas também muitas outras coisas, e eles têm isso também online. Acho que o desafio não é a escassez, né? É como você organiza as fontes. Né? Acaba sendo uma grande enxurrada de coisas. Então foi isso. Então eu tive bastante acesso a essas fontes primárias, né? Sobre a questão do regime alimentar, né? Então, eu falei sobre o primeiro regime, que é o que instaura essa lógica, né, de como a gente pensa a alimentação, mas a Friedman e o McMichael caracterizam outras duas grandes fases. A segunda seria a hegemonia dos Estados Unidos, então, com a ajuda alimentar, e aí já começa a observar um protagonismo também das corporações alimentares. E um terceiro regime, que ele é um pouco polêmico, porque a Friedman diz que ele não existe, porque não existe um Estado ainda que ocupou esse lugar nos Estados Unidos, talvez a China, mas a China ainda de uma forma inicial nesse papel, né, de protagonista, mas cada vez mais importante nesse cenário das relações agroalimentares. E esse terceiro regime, ele é marcado pelo protagonismo não de um Estado, mas das corporações internacionais. Então, a gente observa que a agricultura, ela se torna, né, um setor produtivo, altamente capitalizado e organizado em cadeias de valor, e o protagonismo das chamadas ABCD, né, que deixa eu lembrar, Archer Daniels, a Band, a Cargill e a Louis Dreyfus. Então, são essas, elas dominam praticamente desde o comércio, então, assim, vende a soja para elas, até mesmo as bolsas, né, de commodities. Então, elas têm um poder muito grande na questão agroalimentar. E existe uma divisão também, né, cada vez mais perceptível entre a agricultura que é para biocombustíveis e para fomentar outros ramos da indústria, que hoje é onde se encaixa o agronegócio. Então, por isso que quando a gente fala assim, o Brasil é um grande produtor, e as pessoas passam fome no Brasil, porque a produção do Brasil é agronegócio, não é alimentos. Então, o que chega na nossa mesa são os pequenos produtores. E isso, como você falou, tem um reflexo na nossa alimentação também, que é a disseminação de produtos ultraprocessados, que são os produtos que recebem esse excedente, né? Então, soja, óleos, eles vão ser usados para a produção de produtos altamente palatáveis, né? Com muita gordura, muito sal, muito condimento, mas que tem vários ingredientes que a gente não reconhece, né? São esses produtos ultraprocessados. E pela primeira vez também, a gente observa um quadro de desnutrição junto com um quadro de obesidade. Né? Antigamente eram os corpos magros, né? Hoje não. Isso não é mais um indicativo de visibilidade da fome. Então a gente tem muita gente que está em insegurança alimentar e passando fome, que são pessoas obesas, né? E com problemas de saúde por causa desses alimentos. Uma coisa importante de falar também sobre eles é que essa classificação ultraprocessado foi feita por um brasileiro, o Carlos Monteiro, que é um nutricionista da USP, e ela é muito importante, porque antes disso, grande parte dos nutricionistas, né, muitos deles cooptados também com pesquisas encomendadas, né, pelas grandes corporações, falavam muito que você pode comer miojo desde que você faça exercício. E aí, quando o Carlos Monteiro publica a sua pesquisa, é para dizer assim, você não tem que comer miojo em nenhum momento da sua vida, não coma ultraprocessados, porque eles não são alimentos, né? Alimento é outra coisa. Então é importante, claro que ele é odiado pelas corporações, e o guia alimentar nessa classificação está no guia alimentar brasileiro, que é considerado referência mundial também, mas que também sofre ataques, né? Então, no meio do governo Bolsonaro, se não me engano, a Tereza Cristina, né, que era ministra da Agricultura, tentou um lobby para não adotar mais oficialmente esse guia, porque ele é contra essas empresas que, na verdade,
compram muito do agronegócio brasileiro, né? Então tem a ver. E a terceira pergunta? Das crises. A crise de 2008 ela foi motivada pela crise americana, né, financeira do subprime. Então foi isso que foi o gatilho. E a crise de 2020 vem muito pelo problema das cadeias de logística que influenciaram também na produção da circulação de alimentos. Mas nos dois casos, eu acho que elas têm em comum o fato de que essa organização do regime alimentar fez com que essa produção local, né, o que a gente vai chamar de soberania alimentar, né, esse controle, essa autonomia nas questões alimentares dos países, não existisse para vários países, principalmente do sul global e principalmente africanos. Então, quando acontece, então, qualquer problema, seja no preço e seja na circulação desses alimentos, esses países sentem muito, porque eles não têm outra alternativa, porque não dá, né? Você não tem o trigo que você costumava comprar, você não vai plantar qualquer coisa, você precisa de um tempo para isso, né? Então, esses países estão muito à mercê dessas flutuações. E algo que eu acho que é importante a gente ter em mente, muito se fala, o PT, boom das commodities, né? As commodities não vão baixar de preço, mas porque elas, o que eu falei, elas servem um setor produtivo. Então, a gente não vai ter aquilo de desvalorização desse setor primário. É um setor que tem uma demanda importante e que nem todos os países conseguem suprir, né? O Brasil tem, felizmente ou infelizmente, terra, fronteira, expansão. Então, essa é uma grande questão para o Brasil. Como é que a gente resolve isso? Né? Como é que a gente politicamente incide sobre isso? Sendo que há uma grande poder para o agronegócio, capacidade de expansão e demanda internacional para isso. Né? Obrigada. Ótimo, muito obrigada por aí. Queria direcionar sobretudo porque tem muita gente que não vai estar amanhã e eu acho que era um debate muito interessante. Tem 3 pessoas inscritas, a professora Isabela, Não, sou eu. Eu tenho, mas eu vou esperar. Pronto, você, Usmane, né? Nicandro, desculpa. Nicandro, professor Magno, e tem uma terceira pergunta para fechar aí esse ciclo. Seu nome? E Luana. Pronto. Então, a minha intenção é o seguinte, que talvez essa pesquisa, o relatório, tornasse mais sintética em termos de localização de certo país, em vez de falar da África enquanto um continente. Isso é um erro que às vezes eu fico curioso. A outra pergunta é o seguinte: a professora falou aqui da fome, enquanto Pipo falou do reflexo do capitalismo na fome. Eu queria também entender, com a professora, quais são as questões que a indústria, né, traz, a industrialização traz para a fome, né, em termos de poluição e tudo isso. Como é que isso também tem um reflexo? E os alimentos que são exportados, tanto da Europa para a África, será que isso também pode ter outro impacto negativo, que pode constituir fome, né, ou insegurança alimentar? E a minha terceira questão, já discutimos, mas que quero também ouvir com a professora, é essa diferença entre segurança alimentar e a soberania alimentar. Obrigado. Olá, professora, obrigado pela palestra. Não é a área que eu já venho estudando, mas tenho muito interesse e achei a fala muito interessante. Teria vários comentários a fazer aqui. Vou fazer só algumas coisas breves assim, para poder estimular o debate e poder ouvir mais sobre o tema. Um deles é até essa reflexão que a professora Tatiana trouxe um pouco dessa atual crise, né, do preço dos alimentos e algumas coisas que eu venho lendo sobre como o continente africano tem lidado a partir de coordenações políticas e como alguns países têm até tido iniciativas de retornar a alimentos tradicionais, como por exemplo o inhame,
para substituir produtos que são importados, por exemplo, da Ucrânia, como o trigo, né? Então, às vezes, essa crise atual pode ser uma chance, inclusive, para retornar outros hábitos alimentares mais tradicionais, mais saudáveis. Isso eu acho algo interessante. E eu que queria perguntar, assim, convidar a uma reflexão, é que hoje começa a Conferência das Partes sobre mudanças climáticas. Então, a gente poderia pensar juntos, né, assim, como relacionar a insegurança alimentar com as mudanças que têm ocorrido e os desafios para enfrentar essa questão, ao mesmo tempo garantindo a segurança alimentar. Então, obrigado. Obrigado pela palestra. Algumas coisas que eu fiquei pensando, enfim, eu estava pensando, se você puder comentar mais, principalmente a diferença, a culpabilização individual, né, a individualização das escolhas erradas da alimentação, só que ao mesmo tempo tem a diferença entre a fome e a desnutrição, né? E, sei lá, e isso inclui até as políticas de merenda escolar que muitas vezes dá bolacha, biscoito, alimentos ultraprocessados. E, enfim, tentar fazer essa distinção entre a fome e a desnutrição, mas com a questão dessa individualização. E aí, outra coisa que eu queria te ouvir também é sobre, diante dessa crise, desse momento mais atual de crise, a diferença de capacidade que um país desenvolvido do norte global e países do sul global têm em relação a enfrentar essa crise. Sei lá, controle de preço, fazer o outro que vende de onde se compra, controlar o preço, mudar de fornecedor, enfim, mudar essa política de produção interna, essas coisas. E o outro, eu acho que eu esqueci, e aí a gente deixa para depois, mas obrigado. Foi isso, existia essa caracterização dessa doença, né, como uma deficiência de proteínas, como eu falei, que assume a hierarquia de alimento mais nutritivo, né, principal, e depois pediatras e outros nutricionistas chamam o grande fiasco da proteína, que aí eles descobrem que era toda a ausência de vários alimentos, né, relacionados às condições de vida, a pobreza, que era também uma pobreza produzida por essa colonização, né, que vários países, e na minha pesquisa me marcou um pouco o depoimento do governador de Gâmbia, que ele diz que ele entendia que ele tinha que produzir alimentos para a sua população, mas que isso fazia com que ele deixasse de exportar. Então, ele não tinha muito o que fazer, né? Então, essa situação de pobreza era também fabricada, né? Fome, meio ambiente e a questão da industrialização, né? Como fazer isso. Tem a ver com mudanças climáticas também, né? Essas coisas estão interligadas, porque o que se nota é que a agricultura, como eu falei, tem servido a esses propósitos industriais, que não são propósitos alimentares, né? Então, essa trajetória dos regimes, ela consagra isso, né? Uma separação natureza, homem-natureza, ser humano-natureza cada vez maior, e uma agricultura que se torna predatória, né? Acho que o Brasil é um exemplo disso, e de como essa produção agrícola tem que ser qualificada, né? Como que a gente está produzindo, o que a gente está produzindo. Então, o impacto no meio ambiente desse tipo, dessa forma predominante de produção agrícola, né? Que é a forma predominante do comércio agrícola internacional, né, de commodities principalmente, tem tudo a ver com mudança climática, meio ambiente, desmatamento da Amazônia, tudo nessa linha. E também tem a ver com como que a gente se alimenta, né? A gente vai se alimentar o quê? De miojo, ultraprocessados. E a relação entre segurança alimentar e soberania alimentar, que é muito importante. Então, essa trajetória também, ela vai fazer com que os movimentos sociais, eles questionem que não era necessário mais pensar só em segurança alimentar, ter acesso aos alimentos. Era preciso ampliar, né? Essa
essa questão e pensar nesse acesso, mas também na produção, né, para quem que a gente está produzindo, como que a gente está produzindo. Então, o conceito de soberania alimentar, ele surge nesse sentido, pela Via Campesina, na década de 90, e é muito importante. Então, assim, as políticas que visam fazer frente a esse modelo de agronegócio, né, agricultura industrial, elas trabalham nessa lógica, que é preciso pensar a soberania alimentar. Sobre a questão da mudança climática, além disso, né, desse modelo de agricultura dominante, eu acho que muito pouco se falou no Brasil, e eu acho que é importante a gente pensar também que o modelo de agronegócio tem a ver com mudança climática, né, mas também tem a ver com pandemias. Então, tem um autor, ex-virologista, né, da ONU, que chama Rob Wallace. Tem um livro que foi traduzido durante a pandemia, que chama Pandemia e Agronegócio, acho que é isso, onde ele já tem um trabalho, né, já há muito tempo sobre isso, para demonstrar como essa expansão agrícola faz com que entra, né, nas florestas e ecossistemas naturais e novos vírus surgem daí, né? O Covid, o SARS-CoV veio dessa expansão, né? Então, as florestas, elas são grandes sumidouros de vírus. Então, quando a gente expande essa agricultura e padroniza a nossa biodiversidade, né, para plantar soja, milho e cana, a gente tem esse problema, né, esse desequilíbrio ambiental e uma proliferação de doenças também, que eu acho que a gente precisa prestar atenção, né, porque o próprio Rob Wallace fala que a gente, agora o ritmo dessas novas doenças, né, do surgimento delas, tende a ser acelerado, porque estão sobrando poucas florestas. Sobre a questão de políticas alimentares, né, em relação com a desnutrição, então eu concordo com isso, na merenda ser biscoito. O Brasil tem um Produtinha, né, talvez volte a ter. O PNAE, que é um programa exemplar, que estava ligado com um pequeno produtor, para pensar a qualidade, não só ter alimentos, mas a qualidade desses alimentos, né, o que é que está sendo disponibilizado. E isso tem a ver com essa questão dos ultraprocessados, né? Não basta você pode ter desnutrição e obesidade, que é a revista The Lancet, né, proclamou que nós estamos vivendo uma sindemia global, antes um pouco até da pandemia, dizendo que temos são três pandemias juntas: a pandemia da mudança climática, pandemia da obesidade e a outra, esqueci, da desnutrição. Então, são três pandemias juntas, antes da Covid, né? Então, enfim. Eu colocaria saúde mental aí. Exatamente, da saúde mental também. Mas existe todo um esforço de fazer com que essa lógica binária seja implementada, né? Nesse sentido, né? E só para voltar, que eu acho legal mesmo, dá para ver se eu fora do Michel. Tanto ela quanto a Lélia Rosário vão falar que as mulheres negras são as mulas do mundo. Então, talvez alguém já tenha ouvido essa expressão. É uma expressão que eu acho que é bem importante, porque muitas vezes as mulheres, nesse lugar de tratar disso, como? Transferindo o seu trabalho para as mulheres racializadas, para as mulheres negras. Então, que vão ficar a cargo, né, desse trabalho, o trabalho produtivo, o trabalho doméstico. Acho que o Brasil é um país muito exemplar, né, nesse sentido. E que vão receber, vão carregar a sociedade nos ombros, né? Então, elas estão na base, né, sustentando esse trabalho. E muito do discurso feminista, né, da emancipação das mulheres, acho que a gente tem que sempre qualificar esse discurso, porque a emancipação dessas mulheres gerou o aprisionamento maior das mulheres negras nesse trabalho que é precarizado, né, e é desvalorizado.
porque o trabalho reprodutivo precisa ser gratuito ou quase gratuito, né? Então, eu botei que a Claudia Jones, ela é uma mulher também muito importante para pensar em produção social, né? Foi liderança nos Estados Unidos, e ela diz, né, a mulher negra é a última a receber as oportunidades quando a gente está em bom ciclo econômico, expansão econômica, e ela é a primeira a sair. Né? E ela está falando isso no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, os Estados Unidos ampliou a mão de obra das mulheres de trabalho, das mulheres negras, né, em postos de trabalho formal, e depois essas mulheres voltaram para os trabalhos domésticos, grande parte, né? Quando a sociedade começou a ter que se reconstruir, aquele momento de crise, essas mulheres foram expulsas de novo. Então, acho que também é importante para a gente pensar que essas conquistas das mulheres, elas sempre, principalmente as mulheres negras, elas sempre podem, não são lineares, né? A gente não só anda para frente. A gente, não raro, volta para trás, né? Regride. Bom, quero agradecer mais uma vez a professora Ive pela excelente apresentação, pelos debates, pela reflexão, que todos nós vamos levar para casa. Então, obrigada por estar aqui conosco no Milab, e amanhã, como lembrete, né, vamos ter com a professora Cíntia, meu Deus, já disse a palavra, só para lembrar aqui, gente, por favor, a professora Ive vai estar amanhã na continuidade do tema, fazendo um workshop sobre fome e relações internacionais, às 4h30, né, vai ser a última atividade, mas vamos começar o dia, peraí, gente, ainda não acabou. Vamos começar o dia com o conhecimento dos grupos de pesquisa, né, o Labimundo e o Globoli, e depois à tarde com a professora Cíntia, a professora Carla, para quem não estava aqui de manhã.